Olá, aqui é o pastor Valdir Veiga e esse é o canal Gotas de Conhecimento. Hoje nós estamos no episódio 3 da série de mensagens Conhecendo o Espírito Santo e nós vamos falar sobre o título do Espírito Santo como Consolador e vamos falar também sobre a sua divindade. O Espírito Santo é Deus, mas não saia daí depois da vinheta. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao meu canal. Quero pedir que fique conosco até o final desse vídeo. Tem bastante coisa interessante que a gente vai falar aqui. Vai falar sobre o Espírito Santo como Consolador e ele como divino. Então fica aqui até o final com a gente e tá bem bacana. Eu queria ler um texto com vocês, está lá em João capítulo 14, versículos 16 a 17, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Consolador aqui no grego é parakletos. Por isso que o estudo do Espírito Santo, além de pneumatologia, também é conhecido como paracletologia. Hoje esse estudo foi difundido, mas ele era estudado na teologia mais antiga separadamente, porque apresenta aqui o Espírito Santo como Paracletos, como Consolador. E Consolador, na essência, na raiz da sua palavra, significa intercessor, consolador e advogado. E no substantivo Paracleo significa encorajar e exortar. Mas para além de Consolador, o Espírito Santo, eu afirmo, é Deus. E aqui nós temos alguns textos que vai trazer essa revelação para vocês. O primeiro que eu queria compartilhar está lá em Atos capítulo 5 e o versículos 3 a 4, que diz: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a? Não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Aqui o texto deixa bem claro que Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo, que é Deus, segundo esse relato aqui em Atos 5. Esse episódio é bastante conhecido. Os cristãos daquela época vendiam suas propriedades e abençoavam os ministros do evangelho. Abençoavam, subsidiavam um reino. E aqui eles quiseram enganar, não a Deus, porque Deus não se engana, mas eles queriam enganar os apóstolos, porque eles venderam a sua propriedade e retiveram parte do dinheiro e deram o restante como se fosse todo o dinheiro da propriedade. O problema aqui não está em eles não terem vendido toda a propriedade, mas terem mentido, não para um homem comum, mas para o Espírito Santo, que é Deus. E aqui nós sabemos que a história não foi favorável e Deus os matou por essa mentira. Então, aqui é uma prova clara de que o Espírito Santo não é qualquer pessoa, ele é Deus. E como Deus, ele tem atributos divinos. E a Bíblia vai nos mostrar esses atributos. O primeiro que eu queria compartilhar com vocês é que ele é eterno. E isso está lá em Hebreus 9,14, que diz: Então o sangue do próprio Cristo, que no Espírito eterno ofereceu-se a Deus como sacrifício perfeito, purificará muito mais. Esse é um atributo de quem é divino. Outro atributo é onipresente. Isso está lá no Salmo 139, versos 7 a 10. Davi exclama: Para onde me ausentarei do teu Espírito? Aqui é uma pergunta que Davi faz. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Se ele é onipresente, se ele está em todos os lugares. Outro atributo do Espírito Santo é onisciente. Está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, que diz: Assim Deus, por meio do Espírito Santo, tem permitido que participamos de seu segredo, pois nada está escondido do Espírito Santo, nem mesmo a profunda sabedoria de Deus tem a capacidade de discernir todas as coisas. Aqui, o único que é capaz de discernir o próprio Deus é Deus, através da pessoa do Espírito Santo. E por fim, o último atributo do Espírito Santo é que ele é onipotente. Olha o que diz Lucas 1,35. O poder do Altíssimo, e o Altíssimo é onipotente. Então aqui, nesses textos, nós podemos entender que Cristo,
Ele é o Consolador que foi prometido por Jesus quando ele subiu aos céus. Está lá no capítulo 1 de Atos, ele promete que a igreja não ficaria órfã, porque o Espírito Santo seria enviado, o Paracletos, o Consolador, outro Consolador, porque ele mesmo o próprio Jesus era consolador ali com os discípulos. E também nós vimos o Espírito Santo como Deus, como divino e todos os seus atributos divinos. Espero que você tenha gostado desse episódio. Já quero pedir mais uma vez, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificações, dá o joinha, dá o like, dá o gostei se você gostou desse vídeo, ficou aqui até o final e muito importante, compartilhe. Quanto mais pessoas forem alcançadas, mais pessoas serão abençoadas. Eu reforço aqui o meu compromisso. Se chegarmos ao número de 500 inscritos, eu vou divulgar aqui o vídeo dos erros de gravações, que está muito legal. Vocês vão gostar. Deus abençoe e até o próximo episódio.